Nós estamos vivendo em tempos imprecedentes. Não tem nenhum ser humano vivo hoje que realmente experimentou o que nós estamos experimentando hoje. De uma perspectiva histórica, sempre foi acadêmico para mim, mas é tão fascinante ver muito do que eu estudei anos atrás que começam a ser verdades. Você sabe que o mercado opera em ciclos e alguns desses ciclos são tão macro que eles acontecem em, de gerações e gerações. E isso é o que nós estamos experimentando. Estamos terminando um ciclo que começou antes de que todo ser humano nasceu. E está chegando nessa parte final desse ciclo. E hoje é fascinante ver tudo isso se desenrolando. E em relação à inflação, pessoal, eu lembro da inflação, meus pais me punham atrás do carro que a gente tinha, azul, um Ford. E ela me punha alguns giz de cera e livros. Minha mãe sempre me dava algo para ler porque ela foi bibliotecária. E eu sabia, é hora de ir para a estação de serviço, o posto de gasolina, porque nós esperávamos 6 horas esperando que na fila, esperando que ainda tivesse gasolina disponível para o carro. E eu lembro desses dias nos anos 70, no começo dos anos 70, metade dos anos 70, onde a inflação tava subindo muito. E o que é interessante dessa época também, pessoal, durante essa época inflacionária, de um ponto de vista histórico, o crime subiu muito. E isso é assim no mundo inteiro. Então, se você estava em Nova York, o crime subiu muito nos anos 70 até os anos 80. E era muito louco. E outra coisa, muitas pessoas não entendem, é quando o preço das commodities sobem, não somente todos os preços, mas quando você tem um cenário onde todas as commodities explodiram, é difícil para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos ainda estamos isolados desse choque da alta das commodities. Sim, podemos nos queixar do preço da gasolina subindo e coisas assim, mas entenda que o efeito fora dos Estados Unidos, o efeito no leste, no sul, é 10 vezes mais do que o efeito nos Estados Unidos. E o que nós estamos passando nos Estados Unidos, o impacto que nós estamos tendo agora, o resto do mundo está sendo massacrado por essa alta de preços. Então é importante que vocês entendam, traders. Eu vou responder suas perguntas, mas eu quero falar disso por um tempo. É difícil para o mundo inteiro quando as commodities estão altas. Então, se você voltar e estudar os ciclos macro de quando o preço da commodity está alto e você estuda o período do tempo durante vários ciclos onde o preço da commodity está baixo, você vai encontrar que a raça humana floresce quando o preço das commodities está baixo. E a condição humana, o estado dela começa a se deteriorar e ver para um lado pior quando os preços da commodity estão altos. Ou seja, as coisas começam a sair dos trilhos. A espécie humana começa o crime sobe, o populismo sobe, as revoltas sobem.
E todo mundo está não satisfeito com a vida que está acontecendo, os conflitos acontecem, as guerras acontecem, tudo que é ruim começa a aumentar. E isso é muito louco e fascinante ao mesmo tempo. Essa é uma das primeiras vezes na história que nós temos tudo alto. Real estate alto. Mercados de ações alto. Preços da commodities alto. Nós temos tudo no mundo, tudo, toda a classe de ativo bastante alto hoje em dia. E isso é muito único. Normalmente tem um balance. Então meu ponto principal é que nós estamos em território não graficado hoje em dia. E não graficado significa que nós não temos um ponto de referência do que potencialmente pode acontecer. Então, para ser honesto com vocês, eu não sei. Eu acredito que nós podemos ver os preços das ações subirem muito, como nunca vimos. Dependendo de como seja o conflito da Rússia e Ucrânia, nós podemos ver os preços subirem muito, como vocês nunca viram antes na sua vida. Isso será sustentável? Teremos que ver. Mas eu acho que seria a primeira reação. Eu acho que o Bitcoin subiria tão rápido, tão alto, que faria seu passado, a sua história passada de subir de uma maneira louca, parecer que fosse uma pressão de criança. Isso mesmo. Então, se eu acredito que o risco... Nós nunca vimos, na minha opinião, o risco e o retorno será uma reação muito boa. A primeira reação. Porque aonde irão 900 trilhões de dólares? Não, na verdade, não é justo usar esse número. Onde 200 trilhões de dólares irão? Praticamente... E que estão numa taxa de juros negativa, nessas contas, aonde ele irá, aonde as coisas parecerem que melhoraram. Não tem nenhum lugar onde ir. Elas têm que ir para ações, equities, porque o mercado de equities ele foi usado primeiramente como uma conta de poupança para o mundo. Porque qualquer outra forma de poupança desapareceu. Então, o porquinho do mundo, o cofrinho do mundo, sempre foi o mercado de ações dos Estados Unidos. E principalmente a parte de tecnologia desse mercado. Essa é onde os governos estão usando essa dívida como poupança, porque a devaluação dos dólares nas últimas décadas acelerou. Então, eles mudaram os seus fundos de reserva da renda fixa para ações como Google, Facebook, Apple. Então, isso se tornou como uma poupança. Então, esse dinheiro, ele se tornou nessa conta de poupança. Então, o que performa melhor neste risco? O Bitcoin. Por muito. Por muito. Então, isso é interessante, pessoal. É um momento interessante para estar vivo.